Igreja, o que você pode dizer para esse homem que está aqui para te abençoar hoje? Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, aqui está seu filho. Nós já entendemos que ele se faz presente porque o Senhor permitiu e porque o Senhor escolheu. Então o Senhor tem liberdade total para usar a vida do seu servo, guarde ele, todos os seus, tudo aquilo que leva o teu nome, seja guardado pelo Senhor, porque ele está aqui sendo o seu instrumento. Use o teu intelecto, o teu estudo, o teu conhecimento e as tuas palavras para ministrar sobre nós e derramar sobre nós uma semente boa, que encontre aqui nessa noite corações de carne, terra fértil, para que essa semente possa germinar e se multiplicar de geração em geração. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz aí, diga amém. Quem está alegre, diga aleluia. Eu estou feliz em estar com vocês aqui nesta noite, para estar fazendo parte desse projeto de vida para 2017. Eu tenho absoluta certeza que este ano de 2017 vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Assentado como você está, abra ela comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 26. Diz assim o texto sagrado: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. Eu quero falar aqui hoje, em rápidas palavras, sobre cruz, fonte de unidade. Diga comigo: cruz, fonte de unidade. Esse é o tema que os irmãos estão trabalhando nesse ano de 2017. Unidade no corpo de Cristo. Eu gostaria de estar discorrendo algumas questões que envolvem o poder desta unidade que nós temos de estarmos unidos em Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele está ligado ao Pai, pois ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. E como ele está ligado ao Pai, nós somos ligados a ele, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E é nesta junção que nós nos tornamos um em Cristo, e Cristo unido ao Pai. Preste bem atenção, para entender este contexto, nós precisamos retornar a Jerusalém, pelo menos uns 2000 anos da nossa história, e chegarmos àquela cidade, em uma quinta-feira à tarde. Jesus estava vindo de Betânia com os seus discípulos e entrava em Jerusalém. O sol descia abaixo da linha do horizonte e todas as crianças brincavam na cidade de Jerusalém e se preparavam, porque naquela noite, de quinta para sexta-feira, seria um dia ímpar e singular na casa de todo judeu, com a celebração do jantar da Páscoa. Todos os judeus, num raio de 25 quilômetros, eram obrigados a estar em Jerusalém nesta noite de quinta-feira. A Páscoa já estava preparada para Jesus e os seus discípulos, provavelmente na casa da mãe do evangelista Marcos. Na parte alta daquela casa
tudo já estava preparado e reservado para que ele celebrasse aquele jantar, que seria a sua última santa ceia e reunião com os seus discípulos. Então, quando todos estavam sentados à mesa, Jesus pega o pão. Detalhe, o pão era só um, a mesa era só uma. Aqui Jesus já está dando uma mensagem de unidade a todos nós. Não tem mesa no plural, é mesa no singular, porque quem quiser participar da vida que emana do corpo de Cristo, tem que se chegar a esta mesa, tem que se assentar nesta mesa. E quando você chega na mesa, você está junto dos irmãos, aí tem vida, e tem vida e com abundância, através de Jesus para a sua vida e para a sua casa, em nome do Senhor. Todas as bênçãos advindas do Evangelho, elas estão dentro desta condicional da unidade, da união. Você não pode participar de nada que o Evangelho oferece se você não estiver unido com o corpo de Cristo. Então ele reúne os seus discípulos em volta daquela mesa e ele parte o pão e diz: assim como este pão está sendo rasgado, convém que a minha carne também seja rasgada em favor de vós. Ele então serve o vinho, uma coisa maravilhosa, tremenda, aquela reunião, mas a reunião termina, e quando a reunião termina, Jesus e os 11 discípulos atravessam o vale de Cedron e entra no jardim do Getsêmani. Judas, o traidor, deixou o grupo dos discípulos e fora se encontrar com os principais dos sacerdotes. E quando Jesus chega no jardim do Getsêmani, entre as árvores frondosas daquele jardim, ele começa a conviver com a noite mais escura e mais tenebrosa da sua história. Ali ele começa a sentir tristezas, ele começa a sentir abandono, abatimento moral, porque ele está levando sobre si todos os pecados e todas as agruras da raça humana. Vai acontecer um fato com Jesus aqui, que só o evangelista Lucas é que vai precisar, é que vai escrever. O fato que vai acontecer com ele é um fato clínico, e o evangelista Lucas, como médico, vai descrever este fato. É que Jesus, enquanto ele está no jardim do Getsêmani, ele começa a suar um suor semelhante a gotas de sangue. Por que isso está acontecendo? Este é um fato chamado hematidrose, que é o rompimento das glândulas sudoríparas. E este rompimento ele se dá à base de uma dor muito forte, de uma dor muito aguda na alma, nas emoções. E quando não há uma condição humana de suportar esta drasticidade emocional, essas glândulas se rompem e o sangue começa a sair pelos poros. É isso que está acontecendo com Jesus no jardim. E a Bíblia diz que o suor, o sangue se mistura e formam poças em sua volta, aonde ele estava. Por que que Jesus está sentindo tamanha dor, tamanha angústia sobre ele? Porque naquele momento, ele está tomando as minhas e as suas dores, está pegando sobre ele no jardim do Getsêmani, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, glorificando e exaltando o nome dele, livres destas dores e destas angústias. E tem mais uma coisa, essa questão da dor, ela é uma sensação muito particular e individual de cada um de nós. Ninguém consegue sentir a dor do outro, e ninguém consegue absorver a dor que está no outro e trazê-la para si, porque a dor, ela é pessoal, individual. Quando você acorda de madrugada, que o seu filho está sendo acometido de uma dor muito forte, a sua vontade era pegar a dor que está no seu filho e colocar em você, porque você tem mais resistência para suportar as dores das caladas da noite. Mas isto é impossível,
porque a dor ela é particular e é individual. Mas ali no jardim, Jesus estava fazendo um milagre. Ele estava pegando todas as dores da raça humana, as minhas dores, as suas dores, aquelas que seriam insuportáveis à nossa alma, aquelas que seriam insuportáveis à nossa vida. Jesus está dizendo: pode deixar vir tudo sobre mim, porque eu vou absorver todas estas dores. E lá, 720 anos antes, o profeta Isaías vai dizer: e ele tomou sobre si as nossas dores. O que me chama a atenção aqui é que o profeta Isaías está profetizando 720 anos antes. Ele está usando o verbo no passado. Está dizendo: ele tomou sobre si, isto é, no passado. A pergunta é essa: se a obra que Jesus vai fazer no jardim do Getsêmani está no futuro, por que Isaías usa o verbo no passado? Ele tomou. Isaías está querendo que a gente entenda uma coisa: o processo de absorção de Cristo, da nossa dor, no jardim do Getsêmani, não respeita as leis do tempo e do espaço. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, Ele está absorvendo as nossas dores, Ele está tirando as nossas angústias. Enquanto eu estou liberando essa palavra aqui essa noite, Jesus está pegando as suas dores, Ele está absorvendo as suas dores, está te dizendo: se o teu 2016 foi de dor, foi de angústia, se você chegou aqui hoje arrastado, amargurado, acometido de dores na sua alma, quase você não está conseguindo parar de pé, Jesus está vindo aqui através dessa palavra, e Ele está te dizendo: levante a cabeça, caminha na terra, porque eu pego as dores que lhe incomodam, que lhe machucam, trago sobre mim e te digo: sorria, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Alabra calabra xéria. Eu estou sentindo a presença de Jesus nesse culto aqui agora. Eu fui visitar uma família ali em Aparecida de Goiânia, e eu fui convidado para visitar aquela família porque eles estavam passando um problema muito grave. O primeiro filho deles nasceu com síndrome de Down, e logo ao nascer teve que fazer uma cirurgia no coração, um processo muito doloroso para os pais. Aí quando tiveram a segunda filha, a mãe ainda estava no resguardo, começou a inchar os pés, foi no médico fazer os exames, descobriu que ela estava com lúpus, uma doença no sangue. O sobrinho que morava na casa ao lado começou a sentir umas dores de cabeça, foi fazer uns exames, câncer na cabeça. Agora pensa como estava aquela casa. Aquele pai de família tinha um filho que precisava de cuidados especiais, a esposa com doença no sangue, o sobrinho com câncer na cabeça. E eu fui lá visitá-los, para levar uma palavra de ânimo, para levar uma palavra de conforto. Aí quando eu cheguei naquela casa, ele me recebeu e disse assim: pastor, pode entrar. Aí quando eu entrei, ele disse: vamos ler um texto na Bíblia, porque aqui em casa ninguém entra sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus. Aí ele leu o texto do Salmo 23. Depois que ele terminou a leitura, a esposa dele disse: agora eu vou cantar um louvor a Deus, sentada em uma cadeira de fibra, com os pés em uma outra cadeira. Ela abaixou a sua cabeça e começou a dizer: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o mar está revolto e não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram para passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio
em ti, eu creio em ti, eu olho para ti e espero em ti. Quando ela foi cantar o segundo estrofe, eu disse: não, segunda estrofe eu canto, porque a voz de Deus aqui dentro desta casa, dizendo para você: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória chegar. Este tempo é necessário para te amadurecer, mas depois tem novidade para você. Aí Jesus disse assim, ó: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu estou sentindo a presença dele aqui hoje. Se você puder, meu irmão, coloque a sua mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado agora. Você não vai cantar, você vai profetizar para ele em 2017, porque o que Jesus fez no jardim do Getsemane foi para te dizer aqui, ó: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida, habla suri canta labra rai, alabra canta labra xéria. Eu estou sentindo a presença de Jesus nesse culto aqui hoje. Sabe por que Jesus absorve a nossa dor? Porque Ele diz: eu te curo, eu te restauro, eu te renovo, eu te vivifico. Ele entra dentro da nossa casa, devolve a saúde que você perdeu, abre a porta que foi fechada. Eu fui lá para consolar, mas saí de lá consolado. Fui lá para ser a voz de Deus, e a voz de Deus falou comigo dentro daquela casa. Pensa num renovo, irmão. Pensa numa graça que desceu dentro daquela casa. E nós oramos, sentimos a presença de Deus. E sabe qual é a melhor parte? É que no final do ano de 2016 agora, o irmão Enéas, aquele pai de família, me ligou e disse: meu sobrinho foi lá no médico, depois de várias sessões de quimioterapia, mas as quimioterapias foram administradas de forma desesperançosa, porque os médicos não tinham expectativa que o meu sobrinho pudesse sobreviver. E o Enéas disse: o meu sobrinho já está curado. A esposa dele já está curada. E o filhinho mais velho está indo para a escola e diz que está uma gracinha, estudando, inteligente, bonitinho. As pessoas pedem para tirar foto com ele na rua. É isso que Jesus faz. Ô irmão, eu orei a tarde toda para ministrar essa palavra aqui, e eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui agora para ministrar um milagre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você precisa de um milagre? Levante a sua mão. Isto, meu Deus, os testemunhos vão ser contados aqui. Os testemunhos vão ser verbalizados aqui em cima deste altar. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra, que Jesus te visita agora. Jesus entra na tua saúde agora. Jesus entra na tua casa agora. Jesus restaura o teu casamento agora. Jesus restaura
restaura o sorriso que você perdeu, as dores da tua alma, que ele roubava o sono, que ele incomodava. Jesus está te dizendo: eu não vou aplicar uma anestesia, eu vou lhe dar o remédio para a cura. Então recebe a cura agora, recebe o milagre agora. Quem é batizado com o Espírito Santo pode abrir a sua boca e falar em línguas estranhas agora. E quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, recebe fogo do Espírito de Deus na sua vida. Glorifique a Deus, recebe poder, recebe batismo, recebe graça, recebe virtude. Tem uma virtude de Deus fluindo deste altar e você pode receber agora. Tchau, labra, calabra, souri, canta, labra, rai. Oh, irmão, é muito forte o que Deus está fazendo aqui agora. Irmão, você de óculos aqui, ó. Isto, você, eu estou vendo uma mão poderosa estendida sobre a tua vida agora, e Ele está segurando na tua mão, está te dizendo: eu sou o teu Senhor. Se o teu 2016 foi difícil, Jesus está chegando na tua vida, nesta noite de 3 de janeiro, está te dizendo: se prepare, porque as trancas de ferro estão sendo quebradas, todas as palavras contrárias que lançaram contra a tua vida, Jesus está desfazendo pelo poder da graça dele. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse ambiente aqui, irmão, ele é transcendente, ele é poderoso. Que Jesus está presente aqui dentro desta casa. Você pode ir numa palestra motivacional, você vai lá, vai ter as suas emoções mexidas, vai ter o teu intelecto ativado, mas você vai sair de lá do mesmo jeito. Você pode ir num show do Newton Pinto e Tom Carvalho, vai sorrir o tempo todo, mas vai sair de lá do mesmo jeito. Você pode ir na palestra do Laí Ribeiro, você vai sair de lá se sentindo um gigante, mas vai estar do mesmo jeito por dentro. Mas quando tu entra aquela porta ali para dentro, tua história é mudada, tua vida é mudada, porque o que está sendo ministrado aqui é a palavra do Deus eterno, que sustenta o universo com a sua mão, que divide as águas do oceano, do firmamento, que conta cada estrela e chama pelo nome e te diz: eu tenho o poder de mudar a tua história, tenho o poder de mudar a tua vida. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa virtude, aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh, Debla, sério. Mas tudo isso porque aquele meigo nazareno de aproximadamente 68 quilos, abatido moralmente, fisicamente, emocionalmente, naquele jardim, por um instante ele também pensou em desistir, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí tem uma vírgula, e nessa vírgula ele começa a enxergar a igreja, a catedral da família nesta noite. Aí ele disse assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é manifestar a tua presença naquele culto de projetando lá na catedral da família em 3 de janeiro de 2016. E ele diz: eu estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Ele não desistiu. Por isso nós aqui chegamos. Quando ele decide ir à cruz, o jardim é cercado pelos soldados romanos. Ele tem as suas mãos amarradas para trás. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E Caifás e o sogro dele, Anás,
violam todas as 18 leis do Mixná, que era um livro do regimento interno do Sinédrio, que era o órgão que acusava Jesus. Eles quebram leis, violam princípios que eles mesmos criaram, como por exemplo, não podia levar ninguém a julgamento à noite. Jesus foi levado a julgamento na noite de quinta-feira, lá na casa do sumo sacerdote Caifás. Não podia julgar ninguém a portas fechadas. Fecharam as portas e julgaram ele com as portas fechadas. Não podia julgar ninguém em dia de festa. Era o ápice da festa da Páscoa. E eles estavam com aquele processo aberto e acusando Jesus religiosamente. Mas para levá-lo à morte, eles precisavam de uma condenação civil. E quem poderia dar a condenação civil era só o procurador da Judeia, Pôncio Pilatos. Marcos capítulo 15, versículo 1. Diz que pela manhã, bem cedo, este horário próximo das 6 da manhã, eles chegaram com Jesus diante de Pilatos, buscando uma condenação civil para levá-lo à morte. Já era manhã de sexta-feira. Pilatos pergunta: quais foram os crimes que esse homem cometeu? Eles não têm crimes para acusar Jesus, porque Jesus era inocente. Aí alguém diz: ele proíbe pagar impostos a César. Mentira, porque ainda durante essa corrente semana, lá no templo, ele disse assim: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. E ele não proíbe pagar imposto a César. Aí disseram: ele quer ser rei então no lugar de César. Mentira, Jesus nunca disse que seria rei no lugar de César. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino dos céus. Aí Pilatos, quando percebeu a fúria, a revolta, o ódio do povo contra Jesus, mas viu que ele era inocente, ele disse: vou transferir o processo. Porque Jesus era judeu de nascimento, nasceu em Belém da Judeia, mas era galileu de criação, foi criado em Nazaré da Galileia. Aí o Pôncio Pilatos, procurador e governador da jurisdição da Judeia, transfere o processo para Herodes, que era procurador e governador da Galileia. Nessa manhã de sexta-feira, Herodes estava hospedado em Jerusalém, poucos quilômetros ali do lugar do Sinédrio onde o processo corria. E eles levam Jesus à presença de Herodes, o Herodes Antipas. Quando Herodes olha para Jesus, ele pede um sinal, para que Jesus pudesse fazer um sinal para ele. Aí Jesus não disse nenhuma palavra e nem operou nenhum sinal. Sabe por quê? Herodes Antipas queria o sinal, mas não queria entregar a sua vida a Jesus. Herodes Antipas queria a bênção, mas não queria o abençoador. Jesus é melhor do que o milagre. O milagre é bom, mas melhor do que o milagre é a presença de Jesus dentro da nossa alma. Como ele não responde palavras e nem opera sinais diante de Herodes Antipas, Herodes pega o processo e devolve para Pilatos. E então Pilatos coloca Jesus e Barrabás lado a lado e pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? A multidão grita de forma uníssona, influenciada por Anás e Caifás: solta Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás foi embora e Jesus ficou. Pilatos ainda tenta uma última cartada para aplacar o ódio e a revolta do povo e ver se liberar Jesus. Ele manda Jesus ser açoitado na fortaleza Antônia. Ele é levado para a parte subterrânea do palácio. Tem as suas mãos amarradas em um tronco, tem os seus lombos despidos, e ele começa a ser subjugado a um açoitamento romano, que é diferente o açoitamento romano do açoitamento judaico. No açoitamento judaico é no máximo 39 chibatadas. No açoitamento romano não tem limite de chibatadas. No açoitamento judaico é só um algoz batendo. No açoitamento romano são 2 algozes batendo. No açoitamento judaico só pode bater nas costas. No açoitamento romano bate aonde pegar o azorrague. O azorrague são cordas de couro com pedaços de ossos de carneiro e pedaços de prego nas suas extremidades. Aqueles soldados romanos, uma à esquerda e outra à direita, começam a bater no meu Jesus.
enquanto estão batendo nele, aqueles pregos, aquelas pontas de ossos de carneiro, entram na sua carne. E quando puxa o chicote, sai pedaços de carne, o sangue se esvai. Diz os médicos, patologistas forenses, que estudam os flagelos na história da humanidade, diz que nenhum tipo de flagelação humana foi tão terrível como as flagelações do Império Romano, que foi a que Jesus foi subjugado. Jesus teve a sua carne rasgada, dilacerada por aqueles açoites, mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu e nem abortou a missão? Porque ele sabia que só ele suportaria aquelas chibatadas. Nenhum ser humano consegue aguentar apanhar desses algozes. As pessoas desmaiam, enlouquecem, morrem enquanto estão apanhando desses soldados. Mas Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca, suportou aqueles açoites, porque enquanto ele estava apanhando, o sangue se esvaía, a pele já estava flácida pelas hemorragias da quinta-feira à noite. Ele estava com cãibras, com fome, com sede. Ele apanhava naquela manhã de sexta-feira, mas nada fazia ele desistir, nada fazia ele abortar a missão, porque ele estava olhando para essa igreja aqui hoje, e ele estava dizendo: vai valer a pena cada gota de sangue derramada, vai valer a pena cada dor suportada, vai valer a pena cada sacrifício, porque a minha igreja vai estar lá, glorificando, adorando, reconhecendo, unida neste corpo, todas as cadeias que nos prendiam, todos os grilhões que nos separavam, cada chibatada daquela, grilhões eram quebrados, cadeias eram desfeitas, porque naquelas chibatadas o sangue descia, e nós estávamos nos tornando um em Cristo diante de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E um soldado romano achou que só bater não estava bom. Aí ele disse assim: ele não está dizendo que é rei, rei tem que ter capa. Aí pegaram uma capa romana com o símbolo de uma águia nas costas e vestiram em Jesus. Para um judeu vestir uma capa como esta era símbolo de traição à pátria. Aí Jesus veste aquela capa, as pessoas olham para ele e lhe entendem que ele estava nas configurações de um traidor, e ele com aquela capa ensanguentado e humilhado. Aí um soldado tem uma outra ideia, ele não está dizendo que é rei, rei tem que ter cetro. Aí pega um pedaço de madeira, coloca na mão de Jesus. Um terceiro soldado tem uma ideia ainda mais cruel, ele não está dizendo que é rei, rei tem que ter coroa. Aí pega um amaranhado de espinhos, confecciona uma espécie de uma coroa, de um capacete, e quando vão colocar a coroa na cabeça de Jesus, a coroa não serve, porque não mediram a circunferência cerebral de Jesus antes de confeccionar a coroa. Quando põe a coroa não serve. Marcos capítulo 15, versículo 19, eles pegam o cetro que estava na mão direita de Jesus, e com aquele cetro, com aquele pedaço de madeira, com aquela cana, eles batem naquela coroa. A coroa não foi colocada, a coroa foi enfincada e cravada sobre a circunferência cerebral de Jesus. Esta região aqui do couro cabeludo é uma das regiões mais sensíveis do corpo humano, e onde há um processo de sangramento mais contínuo, porque os vasos sanguíneos são mais intensos. Quando aquela coroa foi enfincada, o seu rosto foi banhado de sangue, o seu físico foi transpassado de dor. E eu tenho uma pergunta para fazer aos senhores aqui hoje: por que os espinhos? Aqueles espinhos de acácia, de cerca de 5 centímetros de comprimento. Tem uma explicação. Quando o homem peca, lá no jardim do Éden, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 18, que nascem espinhos e abrolhos. Os espinhos nasceram como provocadores de dor e como consequência do pecado. Esses espinhos nasceram para provocar dor em nós, para provocar sofrimento em nós. Só que Jesus chegou na minha e na sua frente
e disse assim: a minha noiva, a minha igreja, não vai sofrer as dores desses espinhos como resultado do pecado. Deixe esses espinhos sobre a minha cabeça, porque eu suporto, eu resisto o que a minha igreja não resiste. Os espinhos só não lhe afrontam, só não lhe machucam, só não lhe destroem, porque Jesus foi na frente e diz: deixa esses espinhos comigo, porque a minha igreja vai estar livre para adorar, vai estar livre para glorificar. Você pode levantar a tua mão agora e por alguns instantes glorificar o nome de Jesus, porque você está servindo sem espinhos, você está servindo sem dores na fronte, porque Jesus pegou esses espinhos que eram nossos e pôs na cabeça dele. Habla séria calabra. Oh, aleluia! E agora preste bem atenção. Jesus é tirado da fortaleza Antônia, ensanguentado, coroa de espinho, cetro na mão, e é devolvido para Pilatos. Pilatos, quando olha para Jesus, ele que era homem rude, cruel, insensível, nem ele entendia tanto ódio, tanta maldade contra aquele homem inocente, da forma que as pessoas estavam lhe tratando. Mas eu tenho uma coisa para dizer aos irmãos aqui hoje. O meu Jesus hoje, agora, ele não está com aquela fisionomia que ele se apresentou diante de Pilatos, porque nesta noite ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele não tem uma capa romana com o símbolo de uma águia nas costas. Ele tem uma veste de glória, e os seus pés são como latão reluzente. Ele não tem na sua mão um cetro de justiça romano, ele tem na sua mão um cetro de justiça divino. E a Bíblia diz que com este cetro ele regerá as nações de eternidade em eternidade. E mais uma coisa, ele não tem na sua cabeça uma coroa de espinhos de acácia, ele tem na sua cabeça uma coroa de glória, e nela está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você glorifica ele hoje, porque ele é rei. Aleluia. Eu vou resumir aqui para terminar. Mas mesmo assim o Pilatos bate o martelo e promulga a sentença de morte, morte de cruz. Agora Jesus pega a parte horizontal do madeiro, coloca nos ombros, e ele vai fazer o percurso do pretório até o Monte Caveira, cerca de 600 metros a distância. E ele pega a parte horizontal da cruz, coloca nos ombros, e ele vai passando pela Via Dolorosa, a pés descalços. Onde ele passava, ficavam as suas pegadas manchadas de sangue. A cidade estava cheia, com cerca de 10 vezes mais o número da sua população normal, porque era dia de festa. Ele passava apertado, oprimido pela multidão, e a multidão gritava: crucifique-o, crucifique-o. A mesma multidão que no domingo colocou ramos de palmeira para ele pisar, tiravam suas capas pessoais para ele passar. A mesma multidão que gritava hosanas, é hoje a mesma que grita: crucifica-o. Mas Jesus diz: eu não vim à terra para agradar, eu não vim à terra para estar bem diante da opinião pública, eu não vim à terra para obter fama, eu não vim à terra para obter aplausos, eu vim à terra para uma missão: unir todos os povos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações em um só corpo, em que eu serei o cabeça. E ele vai passando em meio às palavras de ordem de ódio, ele vai passando pelo meio da multidão, enquanto a multidão cospe nele, tiram aquilo que é mais impuro das internalidades humanas e jogam em Jesus. E Jesus está dizendo: eu vou levar tudo para a cruz, vou levar tudo para a cruz, porque na cruz toda a sujeira humana se resolve. A cruz é o ponto mais importante da história da humanidade. Para lá todas as estradas do passado convergem, e de lá todas as estradas para o futuro fluem. E como está em Hebreus capítulo 10 e versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo rasgar do véu, isto é, a sua carne.
Ele estava indo à cruz para abrir este caminho. Mas quando ele está na saída da cidade, preste bem atenção, na saída da cidade, a cruz cai no chão. E quando a cruz cai no chão, está entrando um estrangeiro chamado Simão Cirineu. Ele está entrando em Jerusalém. E quando ele está entrando em Jerusalém, o soldado romano diz para ele assim: ei, moço, pega a cruz dele, coloca no ombro e leva. E Cirineu diz: mas eu não conheço esse homem, eu nunca vi ele. O soldado pega a cruz dele, coloca no ombro e leva. Parece que eu estou vendo. Cirineu abaixa, pega aquela cruz ensanguentada, coloca nos seus ombros. E agora Jesus vai na frente, e ele vai atrás com aquela cruz nos ombros. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. No encerramento do jantar da Páscoa, encerramento da última ceia, lá em Mateus capítulo 29, versículo 35, Simão Pedro pediu a palavra no encerramento do culto. Simão Pedro, e ele disse assim: Jesus, nem que seja para morrer contigo. A gente morre, mas vai até o fim. Foi nada. Ameaçado por uma empregada doméstica na casa do sumo sacerdote Caifás, ele abandonou o projeto da cruz e deixou Jesus sozinho. O Simão Pedro abortou a missão, mas o Simão Cirineu está chegando, colocando a cruz nos ombros, para ajudar o projeto eterno de Deus a ter prosseguimento. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se o Simão Pedro não quer, Jesus levanta o Cirineu que quer. Se o Simão Pedro aborta a missão, emburra, não quer trabalhar, não quer fazer a obra, não quer ajudar o reino de Deus, o reino não para, porque o Simão Pedro não quer trabalhar, porque o reino não está sobre Simão Pedro, o reino está sobre Jesus, o Filho de Deus. E se o Simão Pedro não quer, tem o Cirineu que quer, que vai vir de longe, que vai assumir a função do reino e vai dizer: eu ajudo, eu coopero, eu contribuo, eu ajudo, eu prego, eu evangelizo, eu visito, eu dou glória, eu dou aleluia, eu canto, eu faço a obra. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus te colocou para ser Cirineu, para ajudar nesse projeto da cruz, porque esse projeto não pode parar. Mas tem mais uma pergunta aqui: quem é esse Cirineu? A Bíblia diz que ele está vindo do campo. Alguém diz campo de trabalho, mas se for campo de trabalho, ele tem que ser guarda noturno, porque esse encontro foi por volta das 8 horas da manhã. Eu olhei tanto esse texto, pesquisei tanto sobre isso aqui, eu cheguei a uma conclusão. Os comentaristas bíblicos mais respeitados chegam ao denominador comum de que Simão Pedro, ou seja, Simão Cirineu, é um membro da sinagoga de Cirene. Atos capítulo 6 e versículo 9 faz referência à sinagoga lá em Cirene. Como membro da sinagoga em Cirene, ele saiu de Cirene, norte da África, 18 quilômetros do mar Mediterrâneo, viajou a noite toda. Pela manhã ele estava chegando em Jerusalém. E o que ele está vindo fazer em Jerusalém? Lá no templo, às 9 horas da manhã, o sacerdote, na sexta-feira da Páscoa, ia imolar o cordeiro, tirar todo o sangue do cordeiro e colocar em uma bacia. Ia pegar uma esponja, encharcar no sangue daquela bacia. Estariam cerca de 100 a 200 homens no pátio, vestidos de branco, e em cada homem vestido de branco, presente naquele pátio, o sacerdote derramava uma gota do sangue daquele animal, e aquilo tinha um símbolo ímpar e singular na vida de todo judeu, porque aquele sangue que descia sobre a roupa dele, era um sinal de que os pecados dele e da sua casa estavam expiados por mais um ano. Aí ele, com o sangue na sua roupa, voltava para casa e anunciava para a família: pecados perdoados por mais um ano. O que o Cirineu queria? Chegar no templo antes das 9, arrumar um lugar bem na frente naquele pátio, receber uma gota do sangue daquele cordeiro animal e voltar para casa com uma boa notícia. Mas quando ele viu aquela cruz caída,
cheia de sangue. Parecia que aquela cruz estava estragando todos os planos primários do Simão Cirineu. Quando ele pega aquela cruz e aquela cruz pesa, a primeira impressão: essa cruz está estragando tudo. Essa cruz está atrapalhando os meus planos, está me afastando do templo, está me distanciando do sangue do cordeiro animal. Mas daqui a pouco, o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estava naquela cruz, começa a pingar na roupa do Simão Cirineu. E aquele sangue que vai derramando sobre a roupa dele, vai fazendo ele ter uma sensação que ele nunca tinha tido antes, vai fazer ele receber uma graça que ele nunca tinha recebido antes. E se eu estivesse lá, eu ia dizer: ei Cirineu, alegra o teu coração, porque tu foi privilegiado. Lá no templo, tu ia receber o sangue do cordeiro animal. No caminho do Gólgota, tu estás recebendo o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se fosse o sangue do animal, ano que vem tu teria que voltar para o mesmo lugar. Mas o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode voltar para a tua família e anunciar salvação e anunciar graça. Porque quem recebe este sangue tem vida, tem salvação, tem unidade, tem graça. Quem está entendendo esta palavra, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aí ele volta para a casa dele. E quando ele está chegando na casa dele, pastor Aldo, com um sorriso 15 para as 3, rasgando de uma orelha a outra, e a esposa do Simão Cirineu pergunta: o que você viu lá em Jerusalém, meu filho? Ganhou 2 gotas do sangue do cordeiro animal, foi? Cirineu disse: você não está entendendo nada. O sangue que está na minha roupa não é do cordeiro animal, é do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A salvação chegou em Cirene, a salvação chegou nesta casa. E quer que eu lhe diga algo? Em Romanos capítulo 16, versículo 13, Paulo está mandando uma carta para esta igreja, a igreja de Roma. E ele sauda um obreiro daquela igreja e ele diz: e eu saúdo a Rufo e sua mãe e minha. Quem é o Rufo de Romanos 16, 13? É o mesmo de Marcos 15, 21. O Rufo de Romanos 16, 13 é o filho do Cirineu, que resultado do sangue de Jesus derramado na roupa dele, no caminho do Gólgota, recebeu salvação e foi ser obreiro na igreja de Roma. Levante a tua mão, eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora. Eu profetizo sobre a tua vida hoje salvação para a tua casa, salvação para a tua família, salvação para os teus parentes. Quem ainda não alcançou a salvação da tua prole, da tua família, dos teus vizinhos, através do sangue que você está recebendo aqui no santuário de Deus hoje, o sangue precioso de Jesus, você vai levar salvação para a tua casa. Eu profetizo salvação para a tua família neste ano de 2017, em nome de Jesus. Quem crê, aplaude bem forte o nome de Jesus. E fica de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Oh, de placeria calabrahai. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse ambiente. Aleluia. Jesus agora está pregado no alto daquele madeiro. Pregos de cerca de 12 centímetros de comprimento, pregados em suas mãos, romperam o nervo mediano. Era para ele ter entrado em estágio de inconsciência, porque quando rompe os nervos, era para ele ter entrado na questão da simbiose, perca da consciência. Mas ele aguentou tudo consciente, de cabeça erguida, no alto daquele madeiro. Ele estava olhando para mim e para você, e dizendo com os braços abertos, embora que pregados naquela cruz, de braços abertos, ele estava dizendo para mim e para você: todos vocês cabem dentro deste abraço. Todos que quiserem vir, tem espaço para você aqui dentro deste abraço.
Porque quem entra dentro do abraço de Jesus, pregado na cruz, é abraçado por Ele e é apresentado ao Pai. Ele e o Pai é um. E quando nós abraçamos Ele, estamos dentro do seu abraço, nós nos tornamos um em Cristo, como parte do corpo de Cristo, vivendo a unidade plena. Nós temos comunhão uns com os outros e partilhamos da bênção advinda do Calvário, esta bênção gloriosa dentro da unidade do corpo de Cristo. Quem já foi abraçado por este abraço, quem está dentro deste abraço, levante a sua mão direita para o céu agora e por alguns instantes, de olhos fechados, diga graças a Deus, diga aleluia, louve ao nome do Senhor, porque este abraço te alcançou, este abraço te vivificou. Calabra, calabra séria, John de calabra séria. Tem uma presença de Deus aqui. Segura bem aí, segura aí só um minutinho, segura. Daqui a pouco, com os pés pregados, ele se ergue e desasfixia o seu pulmão, olha para o céu e diz: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, a terra treme, as rochas se fendem, o sol escurece. Mas naquele momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e ligados em Cristo, novamente, nós podemos olhar na face de Deus e adorá-lo com cara descoberta, refletindo a graça de Jesus na nossa vida. Xalabra calabra rai. Irmão, tem uma presença de Deus nesse culto aqui agora. Rei manda xéria. Aldabraçuri candalabra rai. Eu estou vendo gente falando em línguas estranhas pela primeira vez aqui hoje. Isto, recebe essa presença. Se você sentir da parte do Senhor, como este ano é o ano da unidade, se você sentir de Deus agora, pode dar um abraço em alguém, em 3 ou 4 pessoas, isso, dê um abraço e diga: você vai viver o melhor ano da sua vida. Oh, aleluia! O que eu tenho, você vai viver o melhor ano da sua vida. Pois só sei do amanhã. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.